A primeira coisa que eu pensava, e que depois cheguei à conclusão que era basicamente falsa, é que a fé cristã é resultado de ignorância. É subproduto da não reflexão. Mas depois eu descobri que uma pessoa, quando conhece a Jesus Cristo e se torna uma cristã, não comete um suicídio intelectual. A segunda ideia falsa que eu tinha, que depois descobri ser realmente um equívoco, é que a fé cristã não é histórica. Aí nós entramos numa questão mais profunda. Qual é a definição que eu tenho de história? Eu chamo história de conhecimento do passado através de testemunhos. E isso nos leva a uma segunda questão, a questão que nos traz um problema. Talvez vocês possam saber qual é o problema. Alguém aqui sabe? Se o testemunho é válido. Exato, se o testemunho é válido. Então tome a Bíblia. Ela pode ser verificada? Ela faz sentido? Ela é relevante? Eu acho que sim. Isso é a sua opinião, né? Ainda bem que é. Essa é a minha real convicção. Agora, eu creio que eu posso ilustrar dando um exemplo. E esse exemplo é a partir de uma afirmação contundente. Para mim, o Novo Testamento é mais válido do que qualquer dos mais importantes e célebres livros da literatura clássica. E a essa altura, eu posso até imaginar o nível de ironia que acometeu a cabeça de alguns de vocês. Porque eu tenho feito essa afirmação em muitas universidades, pelo Brasil afora, e já havia estampado no rosto de alguns professores de história um sarcasmo significativo quando eu faço essa afirmação. Mas eu quero ser contundente, ser rotundo e afirmar de novo. Para mim, o Novo Testamento, ele tem mais validade histórica do que qualquer dos mais eminentes livros da literatura clássica. E quando a ironia se estampa nos rostos de algumas pessoas, eu gosto de confrontá-las com algumas demonstrações. Em primeiro lugar, eu chamo a prova da bibliografia. Nós vamos avaliar qual a distância que há entre o tempo no qual o original de um texto foi escrito e a cópia mais velha que nós temos hoje desse original nas nossas mãos. Porque todos nós sabemos que a literatura antiga era escrita em material perecível. Então ela tinha que ser recopiada constantemente. Vamos pegar um exemplo que nos vem da literatura clássica. Vamos ter em mente os textos de Platão. O texto mais antigo que temos de Platão tem 1200 anos de distância do momento histórico no qual Platão o escreveu. Da época quando Tucídides escreveu até a cópia mais antiga que nós temos, passaram 1300 anos. A mesma coisa se pode dizer de Aristóteles. Suas poesias clássicas foram escritas 1400 anos antes da cópia mais antiga que possuímos. Agora vamos pensar um pouquinho no Novo Testamento. A evidência é quase constrangedora em contraste com outras obras. Por exemplo, temos um intervalo de apenas 100 anos com a descoberta dos papiros de John Ryland. Daí nós temos os papiros de Chester Beat, 155 anos. E 200 anos com os papiros de Wagner. Esses papiros são várias porções das Escrituras. Só com isso há mais validade para o Novo Testamento do que para a literatura clássica. A segunda prova que eu chamo é a da manuscritologia. Deixe-me explicar a você do que se trata. Diz respeito à quantidade de cópias que se tem de um presumível texto original. Quanto mais cópias ou manuscritos, mais facilidade para se reconstruir o original e verificar se houve qualquer imprecisão. Eu vou ilustrar isso com Platão. Qualquer dos livros que você tenha nesta universidade sobre Platão vem de uma das 7 cópias que se tem de Platão no mundo. A mesma coisa se pode dizer de Tucídides, acerca de quem se tem 8 cópias, ou mesmo de Aristóteles, de quem se tem 5 cópias. Contra isso, no entanto, o Novo Testamento se apresenta com cerca de 14.000 cópias. Cópias em abundância. Concluindo, eu queria dizer a vocês o seguinte: se eu for modesto, eu direi que o Novo Testamento tem pelo menos a base histórica para estar em pé de igualdade com os mais eminentes textos clássicos. Mas se eu for honesto, eu direi que ele tem muito mais base histórica.